filhas, que bom que você está aí. Nós estamos com Fé em Debate, um programa que tem por objetivo uma verdadeira catequese, uma catequese permanente, anunciando a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Discípulos e missionários queremos ser. Quero saudar a todos que estão me acompanhando. O tema de hoje do Fé em Debate é família atual. Nosso convidado, Alexandre André Rossi, Movimento Apostólico de Schoenstatt, no ramo chamado de União e Família. Formado em administração de empresas, empresário no ramo de construção civil, casado há 19 anos, 3 filhos, participa da obra de família do Movimento Apostólico de Schoenstatt. Portanto, seja bem-vindo, Alexandre André Rossi, é um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, Padre Reginaldo, seus ouvintes. Eu que fico com uma imensa alegria no coração de estar aqui na sua presença e poder partilhar aqui com os seus ouvintes. Muito obrigado. Alexandre André, nós trouxemos esse tema família. Família atual, os desafios, as incompreensões, os questionamentos, que eu começo com uma frase que de comum acordo citamos de São João Paulo II, uma frase que é própria de um bem-aventurado, um santo. Família, torna-te aquilo que tu és. Repito, São João Paulo II. Família, torna-te aquilo que tu és. Alexandre, por favor, faz a gentileza de comentar. Então, Padre, eu gosto muito dessa frase porque a gente pode pegar e ir no início. É Sim. Importante. Então, hoje existe um conceito, mas do que é família e o que não é família. E se a gente pegar essa frase de João Paulo II, São João Paulo, ele vai lá no livro de Gênesis para explicar isso. Sim. Ou seja, Deus cria homem e mulher. Sim. Faz varão e fêmea. E aí ele fala, não é bom que o homem esteja só. Vou lhe fazer uma companheira. E ele então diz, homem e mulher se unirão e serão uma só carne. E aí Deus ordena, crescei e multiplicai. Esse é o conceito de família. Família tem essa ordem do próprio Deus. É uma instituição divina, criada pelo próprio Deus desde o início da criação, onde Deus queria encontrar um meio de poder representar a própria unidade que ele já vivia como Santíssima Trindade. Veja, não é por menos que quando nós lemos o relato da criação, Deus fala, façamos o homem, Padre. Façamos é plural. Sim. Já era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Certo. Então a instituição do casamento é uma instituição criada desde o início por Deus, também para representar esta comunidade de vida e de amor que é a própria Santíssima Trindade. Um homem e uma mulher que se unirão, serão uma só carne e tem a ordem de crescer. Ou seja, a primeira finalidade do matrimônio é a finalidade unitiva. Como casal, homem e mulher vão crescer, vão se tornar alguém melhor, vão buscar um caminho que nós chamamos de caminho de santidade. Alexandre, esse é o princípio e essa frase realmente nos faz lembrar o Gênesis, essa dimensão, como você colocou, essa desdobramento da Trindade, dimensão unitiva, família torna-te aquilo que tu és. Porém, hoje, as pessoas estão adiando o matrimônio e, em outra realidade, evitam filhos. Vamos começar com o primeiro questionamento. Você é casado e trabalha nessa dimensão, união de famílias. Por que você percebe que as pessoas estão adiando o matrimônio sacramental? Sim, pelo seguinte, Padre, existe aí o que nós chamamos de relativização de princípios, ou então de querem mudar conceitos que são conceitos naturais por causa do que nós vivemos hoje, a cultura do imediatismo e a cultura do individualismo. Então o pessoal adia o casamento por quê? É sempre as mesmas histórias, nós acompanhamos noivos, né? Nós preparamos noivos para o casamento
E o que os noivos falam? Ah, não, primeiro eu vou me formar. Daí ele se forma, mas ele não está contente com aquilo, porque o ser humano, por natureza, ele quer buscar aquilo que ele ainda não tem. Ele quer conquistar aquilo que ele não tem. Então se formou, ah não, mas agora eu já estou estudando, eu preciso fazer um mestrado. Certo. Ah não, mas agora eu preciso um doutorado. Então os valores estão mudando na cabeça das pessoas. Por quê? Por falta de voltar às raízes, por falta de entender que a nossa juventude, durante a juventude, no início da nossa vida adulta, é que nós também temos o nosso período mais fértil. Ou seja, nós vimos muitos casais que esperam para casar ou esperam para ter filhos muito tarde e quando querem ter filhos não conseguem. Eu quero voltar a esse assunto que exatamente, eu acho que é um ponto-chave, esse adiamento. Shirley, eu sei que você está na linha, peço a gentileza de esperar um pouquinho mais. Eu quero dizer que nós não estamos abordando e não pretendemos, razão pelo qual chamamos alguém da igreja, comprometido, mas um pai e não um psicólogo, porque nós não queremos trabalhar do ponto de vista psicológico. O nosso objetivo é trabalhar como igreja. Eu volto depois ao questionamento dessa tendência de adiar matrimônio, mas Shirley, Padre, obrigado por ter esperado e desculpa tê-la feito esperar. Que Deus abençoe. Você fala de onde, Shirley? Eu falo de Santa Bárbara do Oeste, Padre. Meu abraço a Santa Bárbara do Oeste, um grande abraço. Pois não, minha querida, qual sua pergunta, sua partilha, perdão? Então, Padre, é assim, eu e meu filho mais velho, a gente tem, assim, sempre dificuldade no nosso relacionamento. Quando o pai era vivo, ele também tinha o mesmo problema com o pai. Aí, quando o pai faleceu, né, ele sofreu muito. E daí ele prometeu para mim que a gente ia se dar bem. Mas a gente não consegue ter afinidade, sabe, Padre? Você sabe, a mãe ama, né? Eu tenho 2 filhos. Ele é o mais velho. Eu e o mais novo a gente se entende muito bem. Mas com ele eu não sei o que acontece, Padre. Eu tenho pedido muito para Deus. Nossa, essa é uma oportunidade muito grande que eu estou tendo para o Senhor me explicar sobre isso, me orientar. Porque a gente não consegue ter afinidade, Padre. Bom, eu já passo pro Alexandre, mas eu tenho um questionamento para te fazer, Chia. Pois não. Quais são os motivos de conflito entre vocês? Coisas bem pontuais. Atuais. Não, o nosso pontuais. Veio desde a separação, porque, na verdade, foi ele que expulsou o pai de casa. Por que expulsou o pai de casa? Ficou aquele conflito. Tá, não. E depois ele não, calma, filha. Filha, calma. Eu preciso entender. Uhum. Você separou do pai? Eu separei. Por quê? E quem expulsou o pai dele? Por quê? Não, você não me respondeu a pergunta. Por que você expulsou? Porque ele expulsou, né? Foi ele que expulsou o pai. Por que você separou? Porque, Padre, meu marido era alcoólatra, tá. E meu filho pegou ele numa situação assim muito que eu prefiro não falar no ar. Aí ele expulsou. Isso, exatamente. Eu concordei também, né, Padre, que eu poderia ter interagido e não ter concordado. Tá. E isso cortou o relacionamento entre vocês? Não, na época ele até ficou do meu lado, mas depois ele queria ser assim, o chefe da casa. Entendeu, Padre? E eu deixei por um tempo. Depois eu falei, não, eu agora sou a responsável pela casa, por você e seu irmão, e não permiti mais que ele se tornasse o chefe da casa. Aí a gente caiu em conflito, hoje ele é casado, mas a gente continua assim, Padre. Shirley, eu acolho o seu pedido. Se você me permitir, eu vou pegar o seu telefone. Nós iremos conversar numa outra situação, porque aqui nós vamos ter que aprofundar o tema. Você entendeu? Que Deus abençoe. Eu prefiro trabalhar esse tema em outro momento, porque requer um aprofundamento maior. Filhos queridos, povo amado de Deus, eu volto ao assunto. Você falava que muitas pessoas adiam o matrimônio, Alexandre, e exatamente por essas prioridades que estabelece. E pelo que me pareceu,
as pessoas colocam em primeiro lugar a realização econômica. E depois você argumentava a questão da fertilidade. Que, Perfeito. por favor. Então, padre, hoje nós vivemos numa cultura onde a economia, infelizmente, tem tomado conta de tudo. O senhor quer um exemplo? Sim. Antigamente, o comércio não abria no domingo. E o Papa, inclusive, está pedindo agora veementemente que os católicos não trabalhem no domingo. E eu diria que não só não trabalhar, mas como católicos nós deveríamos não frequentar lugares que abrem no domingo. Para ajudar também. Exato. Mas veja, e aí então o que as famílias faziam no domingo? Se visitavam, se conheciam, tinham tempo para viverem entre elas. Sim. Hoje nós não temos mais esse tempo, então nós temos que ficar adiando as coisas, porque nós fazemos tudo de forma mais tardia. Sim. E aí, como nós temos que dar resposta a essa cultura econômica, a gente precisa sempre mais. E isso, o tempo vai passando. E aí, nós perdemos os melhores momentos, lá pelos seus... Não estou dando uma idade exata para casar, porque aí cada um tem a sua Mas sabemos que a fase melhor para se ter filhos, ou o limite é de 30 a 40. Exatamente, até um pouco antes. Que nem eu e minha esposa, nós casamos, experiência nossa, com 22 anos. Certo. E nós fomos fazer os exames, né, antinupciais para ver exatamente essa questão, se podíamos ou não ter filhos, que eu até recomendo aos casais. Muitos noivos vão conversar conosco que eles esquecem disso, e aí depois vão descobrir que não pode ter filhos quando já tem um casamento, mesmo sacramental, de vários anos. Não são poucos casos que nós vemos isso. E aí o médico falou para nós: vocês querem ter filho logo? Então nem se olhem, porque vocês estão num período da fertilidade extremamente grande. Tanto Certo. ela quanto eu. Sim. E aí, se a gente adia o casamento por questões econômicas, depois a gente vai sofrer lá na frente com uma coisa da síndrome da solidão, porque o casal vai ficar só entre ele, acaba não conseguindo ter filhos no futuro, e ficam somente os dois. E filhos traz uma coisa, padre, que eu gosto muito. Filho amplia a nossa rede de relacionamento. Interessante. Por quê? Ora você tem a festinha na escola, ora você tem o vizinho que você leva o seu filho brincar, ora você tem a turma da catequese, ora você tem vários momentos onde você amplia a sua rede de relacionamento, onde você se torna outras comunidades. A família como comunidade básica. Eu gosto muito de dizer que as famílias de hoje, elas precisariam ser ilhas santas. Verdade. Por que ilhas santas? Porque se cada família fosse uma ilha santa, o Japão não é formado de várias ilhas? Verdade. Nós poderíamos formar uma igreja também santa, com várias famílias. Alexandre, eu gostaria de fazer uma pergunta que sempre os casais dizem. Qual é a importância do sacramento do matrimônio? Por que não é interessante esse vamos viver juntos? Posso provocar? Sem dúvida. Um médico pode exercer a profissão sem CRM? Esperamos que não, né? Eu estou fazendo um paralelo só para chegar na resposta que eu quero. Um advogado é advogado sem OAB? Um sacerdote se torna sacerdote sem o sacramento da ordem? Não. E por que a família tem que ser família sem o sacramento do matrimônio? Muito bem, toca o sino, sacristão. Toca o sino, maravilhoso. Mas agora quero explicar o porquê do sacramento. Sim. Pelo sacramento do matrimônio, Padre Reginaldo, é o próprio Deus quem vem. Porque quem celebra o sacrimônio são os noivos. Isso é Sim. importante saber. O padre é apenas um assistente. Ele é um assistente e uma testemunha, assim como toda assembleia é uma testemunha. Sim. Mas quem celebra esse sacramento, que é chamado sacramento do amor, são os próprios noivos. E no momento em que os noivos fazem as promessas sacramentais, o próprio Deus os insere na aliança que ele tem com o seu povo. Então, o sacramento do matrimônio nos traz duas situações. Nos insere nessa aliança de Deus com o seu povo, Certo. e nos torna um sinal daquilo que o sacramento representa. Que é o quê? O que o sacramento do matrimônio representa? Representa o amor de Cristo pela igreja.
E eu tenho que começar a fazer as perguntas. E parabéns, o que eu quero elogiar, Alexandre, porque você é pai, você é esposo e tem um profundo conhecimento, teológico e do magistério da igreja. Parabéns, quem dera se todos os leigos pudessem ter esse conhecimento. Mas eu tenho que fazer as perguntas que estão chegando pelo Facebook, que estão chegando pelo Torpedão. Bom, aqui tem uma pergunta. Gostaria de saber, Gabriela do Xaxim, se a Igreja Católica é contra relacionamento sexual antes do casamento. Alexandre. Sim, a igreja... Não é que a igreja seja contra, e aí é importante nós entendermos. Quando a igreja se posiciona, padre, Gabriela. Quando a igreja se posiciona, Gabriela, ela está sempre olhando o bem. Ela está olhando o que é melhor. E nós, infelizmente, gostamos de olhar sempre pelo negativo, pelo não pode. Mas o que a igreja fala com deixar a relação sexual para depois do casamento, a igreja está querendo nos dar a oportunidade dos jovens se conhecerem de fato. E uma vez conversando com um jovem, eu achei muito interessante, padre, ele me falar o seguinte: eu e minha namorada queremos seguir a igreja, queremos seguir o magistério da igreja, então nós não queremos ter relação antes do casamento. E sabe o que mais me chamou a atenção? É que ele me falou que com isso eles se tornaram mais criativos. Por quê? Porque se existe a relação sexual antes do casamento, é uma tendência física do ser humano, biológica, de buscar sempre estar a ponto desta relação sexual. E você acaba tomando o tempo para as outras coisas. Quando você não tem isso, que na verdade isso é possível através de uma opção, porque o ser humano não é só físico, o ser humano também é razão e vontade. Então os jovens, quando se sentem desafiados, eles dão respostas fantásticas. Ou seja, é possível não ter relação sexual antes do casamento. Eu e minha esposa fomos assim. Nós chegamos ao casamento nesse estágio. Muitos casais de Schanstatt são assim, né? Buscam isso. Não é fácil, mas pela vontade, pela opção, é possível. Gabriela, existem muitas coisas que os jovens precisam se conhecer, e existem muitas coisas que eles podem fazer que não precisa ser a relação sexual antes do casamento. Nessa linha, a Maria pergunta: por que os homens traem a nós, esposas e filhos, e temos que perdoar? Isso magoa demais, Maria. O perdão, padre, não é só feminino, mas ele é também masculino. E Maria, por que os homens traem? E aí eu teria que ter um pouco mais de tempo para abordar esse assunto. Pode falar sobre traição. Mas eu gostaria então de voltar um pouquinho, padre, e falar do ser humano integral. Sim. O que é o ser humano integral? Nós não somos apenas físico, mas nós somos físico, nós somos um lado emocional, nós temos um lado espiritual, sem dúvida, e nós temos o que nos diferencia dos outros animais, a razão. Quando nós conseguimos equilibrar todos esses aspectos, nós em Schanstatt chamamos que nós temos o ser humano integral. Ou seja, o ser humano integral é aquele ser humano que consegue equilibrar o seu lado físico, e é o lado físico que é o lado da atração, que é o lado que vai levar à traição. Então nós temos que, fisicamente nós olhamos, fisicamente nós temos atração, e isso é biológico, isso certo. É inevitável. Certo. Mas pelo lado da razão, nós sabemos que constituímos uma família, que eu tenho esposa para quem eu devo respeito, para quem certo. Eu prometi. Eu tenho um filho para qual eu sou testemunho, eu certo. Devo ser exemplo. Então a minha razão faz eu entender que eu não posso. Então quando há o desequilíbrio entre o físico e a razão, e isso acontece pela falta do espiritual, certo. O ser humano, ele não consegue dar as respostas que são as respostas corretas. Perfeito. E aí a falta também
E aí temos que entender o lado emocional, que é o lado do carinho, da carícia, que é o lado do estar junto, o lado do afeto. Quando isso também deixa de acontecer no relacionamento, também existe o desequilíbrio na pessoa. Certo. E esse desequilíbrio acaba levando a fugas. Certo. E a traição nada mais é do que uma vontade pequena, uma vontade que ela é subestimada, que ela é inexistente, e você acaba caindo na traição. Mas Maria, a traição então é uma opção que você evita. Como racional, como ser racional que eu sou, eu opto e eu domino a minha vontade para quando os meus olhos verem, eu ter o domínio sobre o meu corpo. Isso só é possível com espiritualidade. Sem espiritualidade não há o equilíbrio, padre. É verdade. Sem o emocional não há o equilíbrio. Por isso que o ser humano é as 4 dimensões. E o que eu percebo, Alexandre, é que a maioria das pessoas estão com um conceito errado do ser humano. O ser humano é sentimento, não é verdade? Não, nunca foi sentimento. O ser humano... Não é só sentimento. Isso, né? ele também é sentimento. Mas sentimento, se nós fôssemos matemáticos aqui, claro que a conta não é essa, mas seria 25% do ser humano. E os outros 25% espiritual, onde estão? E os outros 25% da razão, do que é o bem. Certo. Né? E A Poliana, ela está ouvindo em Pato Branco. Queria uma opinião sobre essa cultura atual de se ter uma família pequena, um só filho. Parece não é normal famílias grandes. hoje não. Mas se nós formos até ver, padre, nós temos percebido aí que há uma campanha ou há um caminho para que as famílias voltem a ser numerosas. Mas quem não quer uma família grande? Se nós formos parar para pensar, não é a igreja, é o Estado. Por quê? Por quê? Porque família grande é mais gente é mais escola, mais hospital, mais parque. Mais gente é mais despesa que o Estado tem para com essas pessoas. E isso, infelizmente, nós, católicos, cristãos, temos sido uma voz calada e não temos sido profetas. Certo. Eu tenho 3 filhos. Tenho o Pedro Paulo, de 17 anos, tenho a Maria Clara, de 14 anos, e tenho agora o João Paulo, de 2 anos e meio. Sim. Depois de 12 anos, todo mundo dizia: vocês são loucos? Vocês já têm 2 e agora vão ter o 3º? Gente, eu não tenho uma casa para ficar arrumadinha e limpa. Verdade. Eu tenho uma casa para ser alegre, para estar cheia, para estar movimentado, para ter vida. E muita gente ainda, padre, diz assim: não, mas eu não vou pôr filho no mundo porque nós vivemos num mundo que é muito perigoso. Verdade. Sim, ele é perigoso, mas sobre que aspecto que ele é perigoso, padre? Eu diria que ele é diferente, porque a cada época, a cada década, tiveram as suas preocupações. E o Papa Francisco diz muito isso na Alegria do Evangelho. Sim, Evangelho Gáudio. Que não dizer que nós vivemos problemas sem solução. Todos os tempos tiveram seus problemas. Eu só quero citar aqui, que falava sobre a loucura de ter filho. É a Marilane, ela agora parte sua bênção, tenho 2 filhas, Larissa, 5 anos, Luzia, 1 aninho. E resumindo, as pessoas ficam iradas, dizendo que somos loucos de ter mais filha. Ela é associada, com muito orgulho, te amo em Cristo, Padre. Obrigado pela partilha, Marilane. Mas eu queria, Alexandre, tocar no assunto sobre ter um animal e apenas um filho. Podia falar sobre isso? Posso. Os famosos cachorros e gatos para substituir ou tem um filho, não quer ter o segundo, então vou dar um cachorro para compensar. Então, padre, isso é relativizar as coisas, relativizar as verdades. Deus, quando criou o mundo, ele criou todos os animais. E depois ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí consiste a grande diferença do ser humano racional para todos os outros animais. E Deus disse:
subjugai a terra, dominai-a. E aí quando nós vemos que as famílias trocam um ser que é a imagem e semelhança de Deus por um ser que é biológico, mas que não tem a semelhança com Deus, isso me deixa profundamente triste. E Mas aí, o argumento é que cachorro dá menos trabalho, é mais barato. então, cachorro dá menos trabalho e é mais barato. Será que isso é uma verdade ou será que isso é uma cultura que colocam na nossa mente? Se você for pegar uma criança, você põe mais água no feijão, um pouco mais de arroz, compra um pouquinho mais de carne ou diminui a carne do resto da família e ela come junto. O cachorro precisa de comida especial. E diz que tá mais caro, como é que é? Dizem, eu não sei se é verdade, mas ouvi dizer, né, que tá mais caro do que picanha, a ração. Não sei se é verdade. E você contava uma experiência de creche para cachorro? Exatamente, olha a situação. Um amigo meu tem um cachorro grande e acabou tendo que mudar de casa e agora não tem espaço. Ele tem que levar o cachorro para creche. Então vamos somar. Se o cachorro vai para creche, o senhor mesmo comentava aqui no intervalo que ouviu o spa para cachorro? Spa para cachorro, acupuntura para cachorro, massagem para cachorro. Então, veja se isso não é realmente uma inversão de valores. O cachorro daqui a pouco, ou o animal, vamos chamar, está mais caro do que manter uma criança, né? E hoje o que a gente vê, o pessoal fala assim, não, mas é que o cachorro vai trazer as mesmas perdas que uma criança pode trazer para a família, os mesmos riscos que uma criança pode trazer para a família e não vai trazer todas as alegrias que uma criança pode trazer para as famílias. Verdade. Isso eu pediria para você repetir, porque aqui para mim está um ponto central. Por favor. O cachorro traz perdas. Veja que o animal pode trazer as mesmas perdas que uma criança traria, seja no âmbito emotivo ou no âmbito econômico, mas não traz nem de perto as alegrias que uma criança vai trazer. Por exemplo, eu tenho um filho de 2 anos e meio. Ontem nós estávamos à mesa conversando e a minha sogra estava conosco e foi fazer um comentário dele. Eu estava contando a história do patinho que vem embaixo, dos pintinhos que vem embaixo da asa da galinha. Certo. E ele estava na sala, ele veio. Vó, você está falando de mim? Eu escutei tudo. Esse é o momento onde a família toda vai dar risada, vai interagir, vai puxar outros assuntos que certamente o cachorrinho não traria. A ausência de filhos tem um reflexo muito grande social, também refletindo lá no futuro, nós falamos no in-off, asilos, depressão. Sim. Veja, eu brinco que eu não tenho tempo de ficar deprimido. Eu tenho 3 filhos e uma esposa. Eu não tenho tempo para depressão. Não dá tempo, né? Certo. Então, a convivência dos amigos... E aí, às vezes, a gente pensa assim... Puxa vida, mas é muito difícil? Não, padre. Os jovens querem ser desafiados e eles querem que nós passamos claramente os nossos valores sem relativizar nada, né? Essa é a Gislaine do Bigorrilho, eu tenho medo de ter filhos por colocá-los num mundo tão difícil. Penso isso, Gislaine, já falamos, mas só repito, e cito o Papa Francisco, não é justificável. Problemas sempre houveram, e hoje tem problemas diferentes, mas lembre antes, não tinha água encanada, não tinha tanto conforto, as doenças não tinham remédios. Então, não justifica seu medo. O Maximiliano está fazendo uma pergunta para você. Tenho 34 anos e gostaria de saber se cometi um erro em fazer vasectomia. Só tenho uma filha. Então, Maximiliano, 34 anos. Tem aqui na sua pergunta uma complementação que você mesmo sabe a resposta. Porque você coloca assim, pois no fundo sinto um arrependimento. Então, Max, a Humanae Vitae, que é um documento que foi escrito pelo Papa Paulo VI, ele já vinha abordar esse tema e até ele mesmo rezou para que o documento não caísse na tentação de verem como um documento que era que falava só dos métodos de contracepção artificial. Que foi o que aconteceu, né? Acabou acontecendo. Infelizmente. O documento, na verdade, falava de paternidade responsável. Paternidade e maternidade responsável. E o que significa isso?
o primeiro ponto da paternidade e maternidade responsável, Maximiliano, é estar aberto à vida. E te garanto, ter mais de um filho é uma experiência impressionantemente boa. Porque são diferentes, nós damos a mesma educação, mas eles, pela sua personalidade, trazem coisas novas a todos os dias. Mesmo que a gente eduque do mesmo jeito, eles são diferentes, porque eles são seres únicos. Alexandre e André Rossi, você trabalha com casais. Mas a Adriana, que está nos acompanhando no Rio de Janeiro, e eu que estou na segunda união, estou me sentindo deslocado, fico muito triste com isso. A questão da segunda união. Esse é um tema que precisa até de mais tempo para nós podermos conversar. Mas, Adriana, sobretudo, sinta-se amada. E amada, inclusive, pela igreja. A igreja percebe que essa é uma consequência. Por quê? Uma consequência da falta do profundo entendimento que é o sacramento do matrimônio. Que foi o caso do primeiro matrimônio que você teve. Então, há espaço para você. Sinta-se amada. Há atividades que você pode praticar dentro da nossa igreja. Mas o que nós não podemos é relativizar o que aconteceu. Então, Adriana, o fato da segunda união, busque sim uma intimidade com Deus. Busque a comunhão espiritual com Deus. Busque desenvolver esse teu lado espiritual ao lado da igreja, que é mãe. Alexandre, você falava sobre o processo do namoro, noivado e casamento. Para dar certo, quais os passos você diria para os nossos jovens, namorados, os ficantes, para dar certo um matrimônio que você trabalha nos cursos? Olha, padre, primeiro eu diria o seguinte: o que falta muito nos jovens é o conhecimento de si mesmo. Sim. Veja a situação. Eu sou um adolescente que estou me descobrindo agora, estou com os hormônios à flor da pele. Sim. Preciso tomar decisões, por exemplo, como o que vai ser da minha vida no campo profissional, que vestibular que eu vou fazer. Nem me conheço ainda e já preciso conhecer uma outra pessoa. E já vai para a cama. E já vou para a cama. Ou seja, eu inverto a situação, eu trago o mel antes da lua, e aí fico numa situação que eu não conheço a outra pessoa, mas já estamos, vamos dizer assim, nos finalmente. Eu tenho duas questões, e agora nós temos poucos minutos. Que você fecha aquela pergunta: como se preparar para que o matrimônio dê certo? Então, primeiro, padre, conhecendo um ao outro. Certo. Segundo, sabendo efetivamente a diferença entre o sacramento do matrimônio e simplesmente a vida marital. Certo. E por fim, usando as 3 palavrinhas que o Papa Francisco tem suscitado e falou no Valentim Days agora, em abril, falando para casais lá na Itália. Com licença, obrigado e me desculpe. Tá certo. Quando você tem isso em mente, padre, e depois do sacramento, não deixar que o sol se ponha sem dar um ao outro o seu perdão. Alexandre José Rossi, você é do movimento apostólico Schoenstatt. O que é esse movimento? Surgiu na Alemanha, 1814, fundador, padre José Kentenich, era um sacerdote palotino. Sim. E junto com um grupo de seminaristas, eles fizeram uma aliança de amor. Sim. E isso é o que fundamenta o nosso movimento. Uma aliança de amor com quem? Uma aliança de amor com a Mãe de Deus. Uma aliança de amor com Maria. Da onde sai a Mãe Peregrina. Que é a campanha da Mãe Peregrina, que surgiu no Brasil e que hoje se espalha aí pelo mundo todo. Mas Schoenstatt é só para casais? Não. Schoenstatt é um movimento que tem espaço para todos. Então, Schoenstatt está presente aí, são mais de 200 santuários ao longo do mundo todo. Aqui no Brasil temos mais de 25 santuários. Aqui em Curitiba, especificamente ali no bairro do Campo Comprido. E Schoenstatt tem espaço para todos. Nós temos desde os pioneiros de Schoenstatt, que são para crianças, apóstolas luzentes de Maria,
Sim, que seria para que seria também para as meninas. meninas. Porque como a Shanstri trabalha essa questão do masculino e feminino até a juventude de forma separada. Porque as realidades são diferentes. Certo, Nós temos a Jufem, que é a juventude feminina, e o Jumas, que é a juventude masculina. certo, Depois nós temos, para os casais dentro da obra de famílias, nós temos 3 ramos. O que eu pertenço, que é a União de Famílias, Instituto de Famílias e Liga de Famílias. certo. Nós temos também vida sacramental, temos sacerdotes de Shanstri Sacerdotes. e temos as irmãs de Maria e os irmãos de Maria. Então, para todos os estilos, para todos os estados de vida, existe espaço dentro de Shanstri. E Shanstri, padre, é importante que ele não tem o objetivo de ser para si. Shanstri tem o objetivo de ser para a igreja. Então, Shanstri é um movimento onde quer desenvolver a espiritualidade dentro da igreja, para que as pessoas atuem como apóstolos dentro das suas próprias paróquias. Quais são as bases fundamentais da espiritualidade? Então, nós temos essa espiritualidade dessa aliança de amor com Maria, Sim, onde o nosso carro-chefe, a nossa assese de santidade, de espiritualidade, é o capital de graças. Capital de graças são as contribuições que todos nós shanstatianos fazemos e oferecemos a Maria, para que Maria possa distribuir essas graças dentro do seu santuário. Então, por exemplo, é a colaboração dos nossos jejuns, das orações e da vida de santidade no dia a dia. certo. Aquelas opções que eu preciso dizer não, aquelas coisas que eu não quero fazer e eu faço, nós oferecemos para Maria, para que Maria ela distribua. E a nossa espiritualidade é a santidade do dia a dia. Se alguém quiser saber mais, como faz para ter informações sobre Shanstri? Tem algum site? Sim, tem. Nós temos aqui no Brasil, você pode acessar através do www.mãeperegrina.org.br. Por favor, repita, por gentileza. www.mãeperegrina.org.br. Esse é o oficial. Esse é o site oficial do movimento aqui no Brasil. Né? Você falava de Curitiba e que aqui tem um santuário. Se alguém quiser ter contato, ainda mais com as indulgências que foi dado pelo Papa Francisco, sim, você pode entrar em contato lá na Secretaria do Santuário, e a Secretaria do Santuário vai ter o maior prazer em atender os seus ouvintes, Padre Reginaldo. suas considerações, por favor. Nós estamos terminando, o tempo voa, Alexandre. Padre, muito obrigado por estar aqui nessa presença, esse momento. E também eu queria dizer o seguinte: eu acredito na família. Eu acredito. É possível termos famílias santas. É possível nos tornarmos ilhas santas de famílias do Pai. Eu gostaria de mandar um abraço para a família Vituri. Família Vituri, lá do bairro do Portão, Padre. Senão ela vai brigar comigo o resto Meu abraço, da minha vida. família Vituri, bairro do Portão, a todo o povo. E quero mandar um abraço para sua esposa Gil, para o Pedro Paulo, Maria Clara, João Paulo, que Deus os abençoe como família. Amém, muito obrigado. E a todos de Schoenstatt, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. A bênção de Deus recaia sobre todos. Que todas as famílias se encham da paz, harmonia. Que busquem fazer de suas casas um lugar santo, uma igreja doméstica. Jesus, Maria, José, minha família vossa é. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Não esqueça, evangelizar é preciso.